Bom dia a todos, como é que estão? Sejam bem-vindos a mais um evento Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio, da ala Santo Ângelo, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Hoje eu vou compartilhar breves ponderações sobre 1 Nef 16. Primeiramente, eu gostaria de perguntar a cada um de vocês se cada um já fez a sua oração individual para iniciar o seu dia. Também aconselho a cada um a fazer a sua leitura individual do capítulo de 1 Nef 16. Esse capítulo, ele fala sobre Nef, está falando, né? Enquanto eles estão ainda próximos de Jerusalém, né? E se preparando para continuar a sua caminhada rumo ao mar e depois para seguir rumo à terra da promissão, tá certo? Então eles já tinham Ismael já estava junto com eles ali, e daí os filhos de Leí e também Zorã casaram com as filhas de Ismael, tá certo? Os irmãos de Nef estavam reclamando que Nef havia lhes falado coisas duras, né? Porque ele tinha falado que os justos, né, serão apartados dos iníquos, né? E cada um vai receber a sua recompensa. É isso que Nef havia falado. E os irmãos dele tinham dito que essas coisas eram muito duras. E daí ele falou assim para os irmãos dele, do 3 ao 5. E agora, meus irmãos, se fosseis justos e estivesseis dispostos a ouvir a verdade e a segui-la, a fim de andar retamente diante de Deus, não iríeis murmurar por causa da verdade e afirmar: tu dizes coisas duras contra nós. E aconteceu que eu, Nef, com toda diligência, exortei meus irmãos a guardarem os mandamentos do Senhor. E aconteceu que eles se humilharam diante do Senhor, de modo que me alegrei e tive grande esperança de que viessem a seguir os caminhos da retidão. Tá? Nef deixou bem claro que ele tinha transmitido a verdade para eles, né? A verdade de acordo com as orientações do Senhor, de acordo com as visões que ele teve, e que se eles achavam duras aquelas coisas é porque eles estavam no lado da iniquidade, né? Então, no lado daquele, no lado dos iníquos. E como ele havia falado, né, se morrerem em iniquidade serão rejeitados quanto às coisas espirituais, né? Assim que vai acontecer com os iníquos que morrerem em iniquidade, tá certo? Então daí ele continuou falando para os irmãos, né? Para os irmãos, para o pai dele, para Zorã também, para Ismael, suas filhas, né? Ele continuou falando de forma a exortá-los, né? E chegou um ponto ali que Nef tinha grande esperança de que eles iriam seguir os mandamentos, né? Eles iriam guardar os mandamentos, porque eles tinham se humilhado, né? E recebido em seu coração a confirmação daquelas coisas, né? E então, por causa dessa retidão, então eles estavam ali todos em retidão, estavam humildes, né? Dispostos a ouvir as coisas do Senhor. Então seu pai Leí teve uma visão durante a noite, né? E nessa visão, a voz do Senhor, né? Ele teve uma revelação.
E a voz do Senhor falou, no versículo 9, a voz do Senhor falou a meu pai e ordenou-lhe que no dia seguinte prosseguisse viagem pelo deserto. Tá? Então, nesse momento, quando eles estavam em retidão, né, dispostos a ouvir as coisas do Senhor, as orientações, então o Senhor falou para Leí para continuar a viagem. E na manhã seguinte, Leí então viu, que no versículo 10, que havia no chão uma esfera esmeradamente trabalhada, e era feita de latão puro. E no seu interior havia 2 agulhas, e uma delas indicava-nos o caminho a seguir no deserto. Essa esfera era chamada ali a Rona. Então o Senhor providenciou um guia para eles, né? Mas isso lembrando que só aconteceu depois que eles tiveram humildade, né? Depois que eles tiveram um sincero desejo de seguir as orientações do Senhor. Né? Então que nós possamos pensar, né? Algumas vezes as pessoas elas falam que não recebem as orientações do Senhor, né? Mas talvez um conselho que a gente possa dar a elas, né, é que busquem o Senhor, né, e realmente coloquem em seu coração, né, o profundo desejo de seguir as orientações do Senhor. Né. O Senhor, então, em sua sabedoria, né, provavelmente Ele não vai dar a conhecer os seus mistérios, né, para pessoas que não estão dispostas a seguir as orientações dele, né? De que adianta, né, dar essas coisas preciosas para pessoas que não vão seguir, né? Então, e no 16, e seguimos a direção indicada pela esfera que nos levou aos lugares mais férteis do deserto. Tá? Então, que nós possamos pensar também até mesmo antes de tomar essa decisão, antes de dizer assim, eu vou seguir as coisas do Senhor, antes de tomar essa decisão, que nós possamos lembrar do que dizem as Escrituras. Né? Por exemplo, ali a Rona conduziu eles pelos lugares mais férteis do deserto. Né? Então, ao longo do caminho, não só no fim, né? Ao longo do caminho, ali a Rona, né, as orientações do Senhor, os conduziram pelos lugares mais férteis, né? Então, dali eles tiraram o sustento, né? Era principalmente a caça, né, que eles faziam. Então, que nós possamos pensar, né, nessas coisas, que essas escrituras possam nos ajudar a tomar a decisão de seguir ao Senhor, né, de dar atenção às coisas do Senhor, às escrituras, aos profetas, né, que as escrituras e os profetas, né, vão nos conduzir aos lugares mais férteis. Então ele conta aqui que o arco dele quebrou e os arcos dos seus irmãos perderam a elasticidade. E no 20, e estavam todos extremamente aflitos a ponto de murmurarem contra o Senhor. Tá? Então eles estavam ali em momentos que eles demonstravam humildade e outros momentos que eles faziam o contrário, né? Eles se mostravam orgulhosos e murmuravam. E Nefe, então, no 22, falou muito a seus irmãos. E ele fez um arco de madeira, né? O arco de aço dele tinha quebrado. E ele fez um arco de madeira. E no 23, e perguntei a meu pai aonde deverei ir para obter alimento. E no 24, e aconteceu que ele perguntou ao Senhor, porque eles se haviam humilhado por causa das minhas palavras. Tá? Então assim o Senhor continuava fazendo,
né? No momento em que eles se humilhavam por causa das palavras de Nefe, né, eles recebiam novas orientações, né? Antes disso, não. E no 25, meu pai ouviu a voz do Senhor e ele foi realmente repreendido por ter murmurado contra o Senhor, de forma que mergulhou em profundo pesar. Então, ao mesmo tempo que nós podemos pensar, tomar a decisão de seguir as palavras do Senhor, nós podemos pensar antes, ao invés de murmurar, nós podemos pensar nas Escrituras que já nos dizem o que vai acontecer. Quando até Leí murmurou, né, contra o Senhor, contra Nefe, e ele foi repreendido nessa revelação. Ele recebeu uma revelação pessoal antes de receber a revelação para sua família, né? Onde ele foi repreendido por ter murmurado contra o Senhor. E por causa dessa repreensão, ele mergulhou em profundo pesar. Então, que nós possamos pensar nisso, né? Sempre que nós murmurarmos contra o Senhor, né, nós vamos ser repreendidos e mergulhar em profundo pesar. Então, que a gente possa pensar, né, antes de murmurar. Então, aí já encerrar aí, né, se quem estiver em condição de estar murmurando nesse momento, né, que possa parar com isso, né, e se voltar ao Senhor, se arrepender e buscar logo o arrependimento, o quanto antes. E no 26, e aconteceu que a voz do Senhor lhe disse: olha a esfera e vê as coisas que estão escritas. Tá? Então, essa a revelação não foi muito longa, né? Ela só disse ali: olha ali para as coisas que você já tem diante de ti, né? Para Liahona e para as coisas que estão escritas nela. Presta atenção, tenha humildade. E ele observou então na Liahona, e era escrita no 29, e era escrita e mudada de tempos em tempos, de acordo com nossa fé e atenção que lhe dávamos. Tá? Então era bem simples, né? O comando era esse, né? A fé e a atenção. E depois eles passaram novas tribulações, novas dificuldades, e uma delas foi a morte de Lemuel, né? Perdão, a morte de Ismael. Tá? Ismael morreu e suas filhas começaram a chorar muito e murmurar. E daí, no fim das contas, elas e os seus maridos, né, Lamã, Lemuel, tiveram vontade de voltar para Jerusalém de novo, né? Entendeu? Então, mais uma vez, eles estavam indo contra, né, de novo. E chegou um ponto ali que Lamã, então, falou para Lemuel, né, e também aos filhos de Ismael, no 37. Matemos nosso pai e também nosso irmão Nefe, que se arvorou em nosso chefe e mestre, apesar de sermos seus irmãos mais velhos. E também eles ficavam murmurando e dizendo que Nefe queria levar eles para uma terra desconhecida, que queria se fazer líder deles para escravizá-los, né? Era isso que eles diziam de Nefe. Tá? Então não se passou, eles não permaneceram muito tempo naquela condição de humildade, né? Naquela condição onde eles se achavam com desejo de seguir a Liahona, né? Seguir as palavras do Senhor. Eles não ficaram muito tempo nessa condição. Então logo eles tiveram de novo, né, desejo de murmurar, se deixaram influenciar pelas filhas de Ismael, né, por causa da iniquidade que já havia em seu coração, né, e tiveram o desejo de matar Leí e matar Nefe e voltar para Jerusalém.
Tá? Era essa condição ali naquele momento. E no 39, e aconteceu que o Senhor estava conosco, sim, a voz do Senhor disse-lhes muitas palavras, repreendendo-os muito, e depois de haver sido repreendidos pela voz do Senhor, abrandaram a sua ira e arrependeram-se de seus pecados, de modo que o Senhor tornou a abençoar-nos com alimento para que não morrêssemos. Tá? Então, sempre que eles murmuravam, eles passavam por mais dificuldade, né? Ao invés de eles enfrentarem aquelas provações até a morte do pai, das filhas, né? Morte de Ismael, era uma provação que eles deveriam suportar, né? E não tinha como passar para outro. Eles tinham que suportar aquela provação, né? E em momento nenhum está dizendo aqui que era uma provação fácil, né? Porque às vezes as pessoas dizem, é fácil porque não é contigo, né? A provação. Mas diz aqui nas escrituras, né? Que eles começaram a murmurar e ter vontade de desistir daquilo ali, né? Daquela viagem e voltar lá para Jerusalém. Tá? Era isso que eles queriam fazer. Mas o Senhor repreendeu-os, né? Repreendeu-os e falou muitas palavras para eles. E depois eles voltaram a se abrandar, né? Abrandar a sua ira e arrependeram-se de seus pecados. Tá? E depois que eles fizeram isso, tá? Então o Senhor tornou a abençoar-nos com alimentos para que não morrêssemos. Tá? Então eles passavam por essa provação, murmuraram, e a situação deles ficou pior, que eles estavam com fome, né? Eles estavam a ponto de morrer. Mas depois que eles se humilharam, né? Se humilharam, abrandaram sua ira, arrependeram-se de seus pecados, então o Senhor os abençoou com alimentos. Tá? Que nós possamos pensar nisso, né? Nas nossas provações, né? Até a situação de morte aqui, né? Situação de fome, né? Que são provações grandes. Né? Então, no momento em que eles se humilhavam e perguntavam ao Senhor, eles eram abençoados com alimento. Tá certo, pessoal? Então, essas são as principais mensagens desse capítulo, né? Fala a primeira vez, é a primeira vez no livro de Mórmon que fala sobre Eliarona, né? Que ele encontrou ao amanhecer, ao sair de sua tenda, né? E que essas palavras que tinha na Eliarona e também a agulha, né? Que lhes indicava a direção, eram movidos conforme a sua fé e diligência. Então, hoje em dia também, para nós, para a nossa vida pessoal, essa orientação, essas revelações pessoais, né, elas se movem de acordo com a nossa fé e diligência. Então, que nós possamos ter fé e dar atenção para os recursos que nós já temos diante de nós, né? As Escrituras, os nossos líderes, né? Quando nós estamos aflitos, nós podemos pedir uma bênção do sacerdócio, né? São recursos que nós temos aqui diante de nós, né? Nós precisamos ter humildade para procurá-los, né? Assim como que nós possamos não ser como Lamã e Lemuel e as filhas de Ismael, né? Que precisavam ser repreendidos pelo Senhor, né? Que nós possamos ter humildade, né? Reconhecer isso através das Escrituras, né? E que nós possamos sempre nos manter humildes e atentos às palavras do Senhor, às palavras do profeta, né? As próprias revistas Eliarona, né? As conferências, né? São vários recursos que nós temos. Tem seminário, instituto, tem os cursos da igreja, esses de autossuficiência, né? Existem centenas de recursos que nós podemos
procurar. Só nós não podemos, né, as Escrituras elas nos desaconselham a murmurar contra o Senhor. Tá certo, pessoal? Então, creio que sejam esses os principais ensinamentos desse capítulo. E essas breves ponderações sobre 1 Nef 16 eu compartilho com os irmãos e com os amigos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Então eu desejo um bom dia a todos, um dia muito iluminado com a luz de Cristo. Aconselho a todos a serem perseverantes no Evangelho, certo? Desejo um bom dia. Pretendo estar aqui amanhã, no mesmo horário, às 6 da manhã, na live da página Santo Ângelo, da ala Santo Ângelo, certo? Muito obrigado e até mais.